Hebreus capítulo 12, versículo 2. Livro dos Hebreus capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Leremos o versículo 2 do capítulo 12 dos Hebreus. Aqui também você pode acompanhar aqui pelo telão, você que por algum motivo não tem a Bíblia. Quem não conseguir achar também pode olhar aqui. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 de Hebreus capítulo 12. Amém, povo de Deus? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor a direção nessa noite da Tua palavra, para que possamos, como porta-vozes dos céus, transmitimos as verdades do reino de Deus ao coração dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja sobre nós com mão forte, com mão poderosa, e nos fortalecendo em todo o propósito do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero pregar hoje sobre um tema, eu quero colocar o tema hoje, o seguinte: não perca o alvo. O nosso tema hoje é não perca o alvo. Esse versículo 2, vou responder 3 perguntas. Como não perder o alvo? Quem é o alvo? E por que ele é o alvo? A carta aos Hebreus, até então, de uma forma muito, a maioria, há um consenso em que não se dá a autoria precisa ao autor aos Hebreus. O que se sabe é que o autor aos Hebreus era alguém com um vasto conhecimento da cultura judaica, de toda a cultura, de todo o costume veterotestamentário ou do Antigo Testamento, muito conhecedor e que agora escreve aos irmãos hebreus. Irmãos esses que se convertem ao cristianismo, pessoas essas que outrora viviam na cultura judaica e agora estão no cristianismo. Mas agora eles estão sofrendo uma perseguição sem precedentes, uma perseguição que vem para amassá-los ou para tentar destruir a fé desses irmãos. E muitos irmãos desses agora estão querendo abandonar a fé em Jesus e retornar às velhas práticas do judaísmo. Práticas essas em que o próprio autor tem dito que eles estarão pisando no sangue que foi derramado na cruz. Estarão menosprezando agora o sangue que foi derramado, um sacrifício perfeito, um sacrifício completo que é feito por todos os homens. Então o autor, ele vai falar em diversos assuntos, colocando como Cristo, como superior à lei mosaica, ao próprio Moisés, aos próprios anjos, ao próprio a Abraão, ao próprio Arão, que era o sumo sacerdote, colocando Jesus superior a isso tudo. Mas quando ele chega no capítulo de número 10, ele vai começar a falar um assunto muito importante que é viver pela fé.
Ele abre esse assunto no capítulo 10 e no versículo, principalmente versículo 38, que ele vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Que o justo, ele pela fé, ele vai viver. E aquele que recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Mas ele conclui dizendo que nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí, então, ele vai entrar no capítulo 11, porque essa aí é a deixa dele para entrar no capítulo 11, que no capítulo 11 já começa o versículo 1 dizendo que ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E continua dizendo o versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, até então, o autor ele está falando sobre a fé daqueles que viveram no Antigo Testamento, e ele faz uma transição para entrar no capítulo 12, porque o capítulo 12, o versículo 1, inclusive é um tema de uma das minhas pregações, que eu prego o versículo 1, 2 e 3, hoje eu estou pregando um outro assunto, que ele diz assim: portanto, visto que também nós, ele traz a mensagem para a turma do Novo Testamento, para a turma daqueles que vivem pós-cruz, pós-morte e ressurreição de Jesus. Ele faz uma ponte a partir do versículo 39, dizendo assim: ora, estes, porém, obtiveram um bom testemunho por sua fé. Eu estou no capítulo 11. Por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Que promessa é essa? A manifestação de Jesus, a encarnação de Jesus. E no versículo 40, agora sim, ele fala de forma mais explícita acerca de nós, dizendo assim: por haver Deus provido algo superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A mensagem que cabe a nós é qual? A nós foi preparado algo superior. Superior a que Abraão teve, superior a que Moisés teve, superior a que Davi, a que Salomão, a que Daniel, a qualquer um dos profetas, por mais usado que foi. Qualquer crente, guarde essa palavra, qualquer crente que tem vergonha de subir aqui, de pregar, você tem algo superior em relação a Isaías. O que é esse superior? A manifestação de Jesus, o conhecimento de Jesus, a revelação de Jesus. Então aqui o autor ele vai trabalhar essa ideia, e a ideia dele no versículo 2 é toda uma ideia que ele vai trabalhar em cima de quê? Que nós temos um alvo, e que nós não podemos perder esse alvo. Mas a primeira pergunta que eu fiz foi: como não perder esse alvo? O autor aos Hebreus ele vai dizer que olhando como? Firmemente, repita comigo, olhando firmemente. Primeira coisa que o autor diz: você deve olhar firmemente para Jesus. Você deve olhar com firmeza. Você deve olhar com decisão e saber que Ele é o alvo da sua vida. E saber que Ele está acima de qualquer problema da sua vida. E saber que Ele completa a sua vida. E saber que Ele traz a maior satisfação da sua vida. Que a maior satisfação não é o ouro nem a prata. A maior satisfação
é ter Jesus no coração. Eita glória! Virei até poeta. Ei, maravilha! Sabe o que é isso? Por que olhar firmemente? Porque esse é um alerta, porque olhar para Jesus, tem muitos que olham, tem muitos que reconhecem, tem muitos que sabem quem é Jesus, mas na hora que o problema vem, a visão muda, a perspectiva muda. Deixe-me fazer entender aqui na Bíblia, deixe-me fazer ser entendido aqui na Bíblia, que há dois exemplos clássicos disso, em todos eles inclui Pedro. O primeiro deles é quando os discípulos estavam dentro de um barco, quase na alta madrugada, 4 horas da manhã aproximadamente, e Jesus vem andando por cima das águas. Todo mundo conhece essa palavra, essa passagem. E quando Jesus vem andando, todo mundo com aquele desespero e tal, e Jesus fala, gente, sou eu, não tema. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí ter contigo. Jesus falou o quê? Vem. E Pedro literalmente pisou sobre as águas e começou a andar sobre as águas. Só que no momento do caminho, pelas águas, Pedro começou a afundar, por quê? Porque começou a olhar para o vento. E parou de olhar para quem? Para Jesus. Isso é o que não é olhar firmemente. Por quê? Porque Pedro já tinha pisado na água, já tinha começado a caminhar na água, só que quando o vento veio, Pedro começou a temer, porque ele parou de olhar para quem? Para Jesus. E é esse o maior ladrão do nosso alvo, é a distração, é não olhar com firmeza. Muita pessoa pergunta assim, pastor, como é que eu sei, como é que eu faço para ser um crente fiel? Primeiro é crer na palavra de Deus. Acabou. Creia na palavra de Deus. Leia a palavra. Medite na palavra. Coma a palavra. Acorde com a palavra. Durma com a palavra. Porque quando o desafio vier sobre a tua vida, você vai lembrar de quem? Da palavra. Por isso aí, agora eu vou deixar vocês implicados comigo. É por isso que nós somos esse tipo de crente aí hoje, galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Por quê? Porque nós temos que ter vida com Deus. Vida com a palavra. Firmeza na nossa visão, nós olhamos para Jesus, Ele é o objetivo da nossa vida. Está difícil, meu irmão, mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu pego um exemplo do que é alvo. Quem já correu atrás de papagaio aqui, de menina aqui? Levanta a mão e dá glória. Vocês estão com vergonha? Por quê? Ô tempo bom que era aquele. Meu irmão, nós entrávamos em lote vago. Eu já cortei o meu pé não sei quantas vezes entrando em lote vago, atrás de papagaio, porque eu não estava nem aí, pulava no muro de vizinho. Quando você estava lá dentro, que você via que tinha cachorro lá dentro. Já aconteceu com alguém? Diga misericórdia. É quando você pulava que via que tinha cachorro. Mas o que você fazia? Por que você ia atrás? Porque você tinha um? Chegava lá com esse cumbuquinho, com esse papagaizinho feio, que miséria. Eu corria atrás disso aqui. Mas por que a gente corria? Porque eu tinha um alvo, eu quero pegar ele, eu quero pegar o papagaio. Não, o nosso alvo não é um papagaio, não é ouro, não é prata. É Jesus que vai nos dar a vida eterna. Oh, glória a Deus! É Ele que vai nos dar a vida eterna. Alvo. Olhe firmemente, olhe firmemente, olhe firmemente para Jesus. O vento começou a bater, as circunstâncias começaram a bater. Eu estou olhando para Jesus, tudo é em torno de Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo? Estou vendo o que está acontecendo, estou sentindo o que está acontecendo, mas a minha visão está naquele que tudo pode, naquele que é poderoso. O segundo exemplo que eu cito, que envolve Pedro, estava dentro de um barco também, mas não estava só ele, que começou a vir um vendaval no mar, e Jesus estava dormindo dentro do barco.
E Jesus dormindo, começou, o vento bate, a onda bate, e barco, e a água que vem para dentro do barco, e o barco que balança para lá, que balança, que cai, que não cai, que afunda, que não afunda. E daqui a pouco os discípulos chegaram e começaram a dizer para Jesus assim: Jesus, o senhor não está vendo que o senhor não está incomodado não, que nós estamos para morrer, o senhor não está vendo? Primeira coisa, ter Jesus não quer dizer que a gente está confiantes nele. Estar com Jesus no barco não quer dizer que está confiando o que ele pode fazer. Estar com Jesus no mesmo barco não quer dizer que nós estamos olhando firmemente para ele. Contanto que Jesus sai, eu já citei essa fala em outras ocasiões, que eu interpreto dessa forma, esse texto, que quando Jesus sai, ele faz acalmar tudo. O vento e o mar, ele dá uma ordem, tudo se acalma. Só que a palavra mais forte foi que Jesus vira para eles e disse assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Sabe o que para mim, eu conjecturo aqui, mas eu creio que eu não sairei da lógica do texto. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, não era vocês que tinham que vir falar para mim acerca do mar. Vocês tinham que falar para o mar acerca daquele que está dentro do barco de vocês. Foi por isso que quando Jesus chegou e mandou acalar tudo e falou: vocês são tímidos? Porque vocês tinham que ter dado esse recado que eu dei para o mar. Vocês poderiam ter dito para ele: quem está aqui dentro é poderoso, quem está aqui dentro é mais poderoso que tu. Só que tem hora da vida da gente que a gente se distrai, porque as tempestades vêm para nos intimidar. Olha o que eu vou dizer para vocês, olhem atentamente o que eu vou dizer aqui. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, ele tenta intimidar. Ele tenta intimidar a sua fé. Ele tenta intimidar você com problemas que sobrevêm. Não quer dizer que o diabo tem controle sobre o problema, mas tem hora que o problema vem que a gente, ai meu Deus do céu, porque é engraçado que nenhum crente, eu ainda não achei esse, se tem um aqui eu quero viver com você, que quando tudo está maravilhoso, ele está assim: por que Deus eu estou nessa vida tão boa? Vocês estão rindo, né? Eu quero achar esse crente ainda, que tudo está maravilhoso. Por quê, Senhor? Chorando assim, reclamando, porque tudo está dando certo. Mas na hora da tribulação, eu não achei um até hoje, incluo eu ainda, que disse: por que, Senhor, estou sofrendo tanto? E dilacera o nosso coração. Então, a hora que eu olho para o irmão: pastor, e pior que me pergunta: por que eu estou sofrendo tanto? Sim, eu? Não sei nem por que eu estou sofrendo. Vou saber por causa de você, meu irmão. Vai orar que é melhor. Ora. Perdeu a vontade de orar? Ora até que a vontade volta. O segredo é esse. O segredo do crente é esse: é orar. Acabou a vontade de orar, a luta continua, ora até que a vontade vem. Enquanto eu não vier, você não para. Amém? Nossa, que conselho, hein, pastor? Não ajudou coisa nenhuma. Tudo bem. Tenta lá e vamos ver o que dá. Mas a primeira coisa, como olhar? Olhar firmemente. Olhar com firmeza. Olhar com perseverança. Por quê? Porque o problema bate na porta de todo mundo, meu irmão. O problema bate só na sua, não. O problema não está só na sua porta, não. O problema está na porta de todo mundo. Só que tem uma coisa: aquele a quem os meus olhos estão, ele é poderoso. É ele que vai reger a minha vida. É ele que vai direcionar a minha vida. É ele que está lá na frente dizendo assim: eu venci, pode vir que você vai vencer também. Você não vai ser derrotado. As ondas do mar não vão te derrotar. As ondas não vão te submergir, porque ele está no barco da nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. O tempo aqui está assim, está apertado, mas se a primeira pergunta é como devo olhar para esse alvo? Como devo não perder esse alvo? Como eu não perco esse alvo? Olhar firmemente. Olhar com firmeza.
Ah, não, eu estou com Jesus porque Jesus vai me dar a sua. Não, mesmo, você está no lugar errado. Não, você está com Jesus porque Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Quem é Ele? É Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. É Ele que é o autor e consumador da fé. É Jesus. E eu complemento essa segunda pergunta, que ela é mais prática, mais simples de ser respondida, com a terceira: por que Ele? Por que não Buda? Por que não Maomé? Por que não outros deuses de várias religiões que são venerados? Por que Ele? A Bíblia vai dizer aqui no texto que Ele é autor e consumador da fé, o versículo 2, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que é vergonha, desprezo, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Por que Jesus se encarnou? A encarnação do Verbo. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que se fez foi feito sem Ele. Então ali está dizendo que Jesus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, Ele é Deus. Assim como o Pai, como o Espírito Santo, Ele é poderoso, é eterno. Eles são um só em essência e três em pessoas, é o que chamamos de Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que o Verbo se encarna. O que é a encarnação do Verbo? Jesus se torna como nós. Jesus se torna um como nós. Filipenses 2:5 diz que Ele se esvazia da sua glória e toma forma humana e morte, e Ele sofre morte e morte de cruz. Aí tá. Agora, por que Ele? Porque primeiro, Ele é o Verbo que se encarna. Ele é o Deus que vem habitar no meio dos homens. Ele é o Deus que vem viver com os homens e sofrer com os homens. Ok. Mas pastor, Jesus se encarnou para fazer milagres. Jesus não precisava de se encarnar para fazer milagres. O Antigo Testamento tinha milagres, sim ou não? Tinha milagres, sim ou não? Mar se abriu, ressurreição de mortos, cura de enfermidade, libertação, salvação, ocorreram no Antigo Testamento. Afinal de contas, pastor, por que então que Jesus se encarna? Para se tornar o nosso exemplo. Oh, glória a Deus. Para se tornar o nosso exemplo, Ele se encarna para que você olhe para Ele e diga: como homem Ele venceu, e eu também vou vencer. Oh, aleluia. Tem crente aqui nessa noite? Porque Jesus, Ele passou uma batalha aqui na terra, como homem, a sua kenosis, Ele se esvaziou de tudo, Ele sofreu como homem, Ele teve angústia no jardim de Getsêmani. Eu tenho uma boa palavra para você: quando você chora por causa da perda de um ente querido, Ele também chorou quando perdeu Lázaro. Quando você chora de desespero, Ele também sofreu. Quando você é tentado, Ele também foi tentado no deserto por 40 dias pelo diabo. Só que agora, Ele foi à morte de cruz, Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
E hoje ele está à destra de Deus. Sabe o que ele está fazendo à destra de Deus? Eu estou aqui te esperando porque você vai vencer também. Eu estou aqui te esperando porque você vai vencer também. Sabe por que ele é o alvo? Porque ele venceu. Ele já cumpriu a trajetória. Ele passou na frente. Ele preparou o caminho para nós para dizer: olha para mim e serei salvo. Olha para mim e vocês serão salvos. Jesus é a razão da nossa alegria. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Não perca o alvo. Não perca o alvo. Isso aí é a resposta para a pergunta de muitos de nós. Por que esse crente sem perspectiva? Porque as suas motivações são erradas. Porque você já vem com o evangelho com uma lista de pedidos. O evangelho você não vem para pedir, você vem para se entregar. Oh, glória! Você não vem para ter, você vem para perder. O glória a Deus diminui, mas está valendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque você já chega no evangelho e Jesus diz: renuncie a si próprio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem no evangelho. Pega o holofote e vira para o lado do fulano de tal. Então, um tanto de música aí dizendo para você: é tudo mentira. Esse negócio aí que está dizendo que você tem que acontecer com você é mentira. Sabe o que tem que acontecer conosco? É renunciar. Porque Ele é Rei, Ele é Senhor, é Ele que é o Senhor, o importante é Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a majestade é dEle. Pronto. Vou sair dessa igreja porque o Fernando não me deixa cantar. Está bem que a culpa é do Fernando. Você veio aqui para cantar? Você veio aqui para tocar? Você está no lugar errado. Porque aqui é lugar de adorar. 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 Seja aqui em cima ou seja embaixo, é lugar de adorar. Aqui a glória é para Ele. Seja com o instrumento na mão, não está com o instrumento na mão e nem com o microfone na mão, abra a boca e dá glória. Porque aqui é lugar de adorar. Adorar a Ele. Eita, glória, 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 glória. Não perca o alvo. O recado, a palavra de Deus para a vida dos irmãos aqui nessa noite é: não perca o alvo. É por isso que você não consegue sintonizar nada na vida, por isso você não consegue se concentrar em nada na vida, porque você perde o alvo principal da sua vida, que é a fidelidade ao Senhor. Porque é aquele que consegue manter o alvo com Jesus. Todo o alvo que Jesus direciona na vida dele, ele crê que a vitória é dele para a glória do nome de Jesus. Você pode ficar em pé aplaudindo o nome de Jesus?